Oi, pessoal. Gustavo mais uma vez para apresentar uma atividade da disciplina de Sistemas Embarcados da Unifesp. Dessa vez a atividade 2 consiste em projetar um semáforo de um cruzamento, de forma que tem os semáforos em uma via transversal e numa via perpendicular a essa primeira via, né? E o propósito é projetar os dois semáforos e os temporizadores deles de forma que não permita colisões, né? Então eu vou explicar aqui o código primeiro e depois a gente faz um exemplo prático, né, para fazer o teste do código, a prova do código. Primeiro aqui a gente definiu as constantes, né, que são as portas dos LEDs do semáforo 1 e 2. Então essas LEDs aqui seriam do semáforo 1 e essas três LEDs aqui seriam do semáforo 2. Tá definido só as portas aqui. E aí a gente definiu um botãozinho também, e aí essa constante também é a porta do botão, que é esse fio roxo. E aí a gente criou aqui variáveis de estado, tá? Que a gente tá levando como base o semáforo 1, então a gente só vai considerar ele aqui, da forma que o código foi construído, não vai ser necessário monitorar os estados do semáforo 2. Então, a gente primeiro inicializa todos os estados como falso, né, que é um booleano, que seria tudo desligado, né? Todos os LEDs desligados. E o tem pedestre, que é um estado do pedestre atravessar ou não a via, também começa como falso. E aí na função setup a gente define os pin mode, né? Que é o que é entrada e o que é saída. Então para todos os LEDs, para os 6 LEDs vai ser saída, então a gente define como output. E para o botão é entrada, né? Que a gente vai fazer a leitura do estado do botão. E a gente define como input. Aí aqui, na função void loop, o que vai ficar rodando e monitorando o sistema, né? A gente tem as condições de estados que a gente fez. Então, o que a gente considerou aqui como primeiro estado, né? Se o sinal verde do primeiro semáforo, o amarelo e o vermelho estão desligados, então a gente acende primeiro o semáforo 1, o LED verde, e o vermelho do semáforo 2. E atualiza os estados e chama essa função de delay iterativo, que eu vou explicar ela mais para frente, tá? Mas isso aqui basicamente vai dar o delay que é o tempo que ele vai ficar ligado. E aí as outras condições, né, que a próxima condição seria o estado do LED verde do semáforo 1 ligado e os outros dois desligados, né, do semáforo 1. Então, para essa situação, se o LED verde está ligado, o próximo LED que vai se ligar no 1 é o amarelo, então a gente muda o estado. No semáforo 1 atualiza o LED amarelo para alto e o vermelho ainda continua alto no semáforo 2 e atualiza os estados do semáforo 1. Novamente, delay iterativo. E a gente verifica aqui se a variável tem pedestre e chama a função atravessar pedestre caso tenha pedestre, né? Se a variável tem pedestre for true. Aí mais para frente eu vou explicar essa atravessar pedestre quando a gente for fazer os testes. A terceira condição é se o estado verde está desligado, né? Se o LED verde está desligado, o amarelo está ligado e o vermelho está desligado no semáforo 1. Então a próxima condição depois disso, né? A atualização vai ser o LED vermelho aceso no semáforo 1 e o LED verde aceso no semáforo 2. E aí novamente atualizamos os estados e chama a função de delay. Uma outra opção de estado, uma outra condição de estado seria o estado verde desligado, o estado amarelo desligado e o estado verde ligado, né? Os LEDs ligados, os LEDs verde e amarelo do semáforo 1 desligados e o LED vermelho do semáforo 1 ligado. Para essa situação, a gente vai atualizar o semáforo 1, o LED vermelho para alto, para ligar ele, e no semáforo 2, o LED amarelo fica ligado, chama a função de delay, verifica se tem pedestre para atravessar e
reinicia os estados para o próximo loop, tá? Que esse loop aqui era o loop final assim, das nossas condições. E para qualquer outro estado ou combinações de estados, a gente zera todos os LEDs, né? Na verdade, bota o LED verde do semáforo 1 aceso e o LED vermelho do semáforo 2 aceso, para evitar qualquer tipo de acidente. E os estados a gente reseta eles todos para falso para reiniciar o ciclo. Aí a função delay iterativo, ela recebe um parâmetro que é o delay parcial, que é 1/100º do delay real que a gente quer que os LEDs fiquem ligados. Então, por exemplo, se a gente recebe 10 aqui no delay parcial, a gente vai ficar 1000 milissegundos com o sistema no estado que ele está determinado, né? E aí que esse for ele faz uma iteração em cima desse delay parcial. Então, ele faz 100 iterações, né? Neste caso. E aí, durante essas iterações, a gente faz a leitura do botão. Caso o botão esteja apertado, ou seja, se o estado dele for alto, a gente atualiza o estado tem pedestre para verdadeiro, indicando que tem a manifestação de um pedestre querendo atravessar a rua. E a gente chama essa função delay, que é uma função nativa do Arduino, com o delay parcial. Então, se a gente chamar essa função 100 vezes com o delay parcial, a gente vai ter o delay que a gente quer total, que varia aqui neste caso de 5 ou 10 segundos. A função atravessar pedestre, ela fecha os dois sinais, os dois semáforos, né? Ou seja, ativa as duas LEDs vermelhas para o pedestre poder atravessar. Então a gente deixa apenas a LED vermelha do semáforo 1 acesa e apenas a LED vermelha do semáforo 2 acesa. E o tempo de delay de travessia é de 10 segundos, ou seja, a gente chama a função delay 10.000 milissegundos. E a gente atualiza o estado de pedestre, considerando que depois desse delay ele já atravessou a rua, então já resetamos esse estado para continuar. Essa função de atravessar pedestre, ela só é chamada em duas situações. Quando os estados de transição, ou seja, os estados intermediários de troca de sinal vermelho para verde, estão presentes. Que é este caso aqui, que é quando apenas a LED vermelha do semáforo 1 está acesa. E a outra situação é aqui, onde apenas a LED verde do semáforo 1 está acesa. E essas são as condições que vai ter a transição de estados, né, de amarelo para vermelho. Então, é importante observar, primeiro a gente atualiza o estado do LED amarelo, a gente bota ele alto. Depois a gente chama a função de delay, que é a função que vai efetivamente, né, deixar aquele estado com o LED amarelo ligado durante o tempo determinado, que no caso aqui é 5 segundos. E depois disso que a gente chama a função tem pedestre, a função atravessar pedestre, né? Caso tenha pedestre para atravessar, tá? Porque dentro do delay iterativo ele vai verificar e vai atualizar caso tenha pedestre para atravessar, que é o caso de ter o botão apertado, né? E é isso, vamos para o teste. Começar a simulação. Aí a gente começa com o LED vermelho do semáforo 2 aceso e o LED verde do semáforo 1 aceso durante 10 segundos. E aí tem a transição, que é o semáforo 1, passando pelo LED amarelo aceso durante 5 segundos, depois ele fecha, né, vai para o LED vermelho aceso durante 10 segundos e o semáforo 2 nesse mesmo tempo, com o LED verde aceso durante 10 segundos. E depois a transição do semáforo 2, passando pelo amarelo, 5 segundos aceso, e depois vermelho. E aí reinicia o ciclo. Então vamos fazer o teste agora para o botão. Quando a gente aperta o botão, ele tem que deixar os dois LEDs fechados, os dois sinais fechados, ou seja, os dois LEDs vermelhos acesos, para dar o tempo do pedestre atravessar. E isso acontece durante 10 segundos, que foi o tempo que foi determinado aqui. E depois, após isso, ele continua o fluxo normal que já estava acontecendo, né? De fluxo de estados que já estava acontecendo normalmente. Então a gente pode fazer um novo teste, dessa vez para o semáforo 2, né, que estava em transição, e novamente os dois LEDs vermelhos ficam acesos
e continua em estado normal depois que o pedestre passa o tempo de travessia do pedestre. Obrigado.